Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. Em novembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde classificou a solidão como uma ameaça global à saúde pública. De acordo com a entidade, a solidão é tão nociva para a saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Vamos entender melhor esse assunto com a psicanalista Tássia Borges. Tássia, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme falar contigo. Olá, Tabata, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar então desse assunto, desse alerta, da OMS. O que caracteriza a solidão? Para a gente entender melhor, o porquê dessa comparação com fumar 15 maços de cigarro por dia. Excelente pergunta, Tabata. Começam com sintomas emocionais e ao longo do agravamento do quadro nós temos sintomas físicos, daí a comparação com 15 cigarros, por exemplo. Então, começa com um sentimento que pode ser de inadequação, de inapropriação, de não pertencimento, isso é uma queixa muito ouvida em clínica, não se sentir pertencente a um grupo, a uma família, enfim, não fazer parte de algo, e esse sentimento pode gerar N outras sensações físicas, como crise de ansiedade, crise de pânico, agravamentos na saúde, no quadro psicopatológico, como uma depressão, por exemplo, e até situações mais graves. Nesse sentido, a pessoa começa a se embotar, Há um processo de embotamento, entristecimento, e isso numa escala crescente vai se agravando até que podemos ter casos mais complicados, como o de autoextermínio, por exemplo. E quais são os fatores de risco da solidão? Tem? Olha, a gente pode pensar numa ideia qualitativa, Tabata, não quantitativa, que nós não temos tantas estatísticas voltadas ao tema, mas começa com a socialização, Então, e a pandemia complicou este quadro, Então, muitas pessoas ficaram trancadas em casa, mas quando se está num contexto familiar é uma coisa, e aquelas pessoas que moravam sozinhas, por exemplo. Então, esse quadro pode ter se agravado, gerando medo de sair, medo de socializar, medo das pessoas, por exemplo. Então, fatores de risco: isolamento, que a pandemia infelizmente agravou de forma significativa. Nós temos empresas, inclusive, que adotaram, o home office integral. Então, não tem mais aquela socialização, ir até o escritório, tomar um café com um colega, almoçar com os colegas de trabalho, por exemplo. Então, esse é um fator de risco. E também fatores de saúde, como quadros de não fazer exercício, má alimentação, porque se o corpo já não está bem, o psíquico também não vai ficar. E num quadro de isolamento, isso pode gerar outros transtornos, como falta de rede de apoio, a pessoa pode ter um mal, passar mal em casa, não ter a quem recorrer, por exemplo. Então, esse quadro também pode se agravar. Então, como fatores de risco, acho que a gente pode pensar no isolamento social, que isso acaba interferindo, E também nessa redução de relacionamento interpessoal. Isso também pode ser um fator de risco. É aquele flerte com a solidão, no sentido de, estou bem sozinho, não tenho que visitar ninguém, não tenho que entrar em contato com ninguém. Muitas pessoas na pandemia demonstraram alívio, porém, isso em longo prazo, é claro que gera transtornos. Agora, como que a tecnologia ela tem contribuído para esse aumento da solidão, Tássia? Olha, a tecnologia tem contribuído de uma forma muito significativa, primeiro no sentido de criar critérios, criar novos padrões sociais. Então, uma pessoa, para ela socializar, por exemplo, para ela ir a uma festa, para ela participar de um contexto social, ela tem que estar vestida de uma forma apropriada, ela tem que se comportar de uma forma apropriada. Lembrando, na pandemia ficamos pelo menos um ano em casa. Então, algumas habilidades sociais foram se perdendo ao longo desse tempo, porque as pessoas estavam em isolamento. Então, a rede social, ela vem como um padrão de exigência. Então, isso, infelizmente, corrobora muito para o sentimento de inadequação, que é uma das grandes características de quem sofre, sim, de uma solidão. Então,
podemos dizer que depois disso, da pandemia, essa situação ela se agravou e muitos falavam entre 2020, né, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, do grupo de terceira idade, né, dos idosos. Eles foram que sofreram mais com essa solidão? E isso tem efeitos até hoje? Sem dúvida. Infelizmente, nós temos um processo já de preconceito chamado etarismo, em que as pessoas idosas já sofrem um afastamento, uma marginalização, tá? Se você permite falar, uma marginalização do idoso. Então, o idoso ele está isolado, ele não consegue acompanhar as atividades familiares ou sociais, enfim, e o isolamento acaba sendo maior devido a restrições físicas, locomoção e outros fatores. Então, sim, os idosos sofreram muito e agora pensando, retomando o que você comentou da tecnologia, isso fica mais grave ainda, porque hoje nós temos, o mundo está muito digital. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa marcar um médico e tem aquele teleatendimento pronto digital num chat que seja, o idoso não tem essa capacidade digital. Então, isso faz esse processo de marginalização se acentuar e aí o sentimento de solidão, de inadequação e de não compreensão também é fortalecido. Então, no caso dos idosos, isso sem dúvida é de muita gravidade, né? É muito mais agravado o quadro. Tem também a questão das crianças, né, que foram afetadas no seu desenvolvimento e tem ainda pesquisa surgindo, Tássia, de que os jovens, de que os adultos estão se relacionando menos, né, relacionamentos amorosos, a gente diz aqui, né, por conta disso que você disse. Demanda, né, você encontrar alguém, você encontrar com amigos, ir numa festa, numa confraternização, demanda de você, né, como você bem disse. Sim, e aproveitando a questão do adolescente e do jovem adulto, tem um outro fator, Tabata, que as redes sociais, como eu estava comentando, por uma grande gama de criações de padrões, e cada grupo, cada tribos tem os seus padrões, suas formas de agir e de conviver em grupo, nós temos um agravamento enorme, que é a questão da fantasia. Por quê? Eu estou em isolamento. O jovem, principalmente, sofre muito disso. Então, ele recebe uma notícia pelo celular, pela rede social. Nossa, aconteceu tal coisa com um amigo, com um colega, com um crush, enfim. Isso desencadeia um processo de pensamentos que podem ser invasivos, intrusivos, e aí a margem, a fantasia e a imaginação, ela é muito maior. E essa margem fantasiosa, ela infelizmente, aumenta o quadro de ansiedade e inibe um contato social mais próximo, seja como um telefonema, de ouvir a voz da pessoa, por exemplo, ou até presencialmente, de ir ver um grupo, por exemplo. Então, esse processo de inibição ele é muito caracterizado por causa desse excesso de fantasia. Então, a pessoa fica imaginando. Por exemplo, na questão do relacionamento, isso é mais forte ainda. Então, as perguntas, né, negativas, pejorativas, de nossa, será que aquela pessoa vai gostar de mim? Porque eu tenho que agradar num primeiro momento, qual a imagem que eu vou passar, porque isso é reflexo do uso das redes sociais. Recentemente, até mesmo aqui no programa Entrevista Especial, Tássia, a gente falou sobre a solidão na questão dos profissionais, né? Principalmente gestores, pessoas que trabalham home office, né? De forma remota, em casa. E a solidão tem impactado muito também, né? De forma geral. Você falou aqui, crianças, jovens, em vários setores da sociedade, a gente está falando em várias áreas da nossa vida. E essa falta de você interagir com seus colegas de trabalho, de você ter ali o olho no olho, com o cliente, né? Reuniões que são feitas à distância também, tudo isso traz um impacto enorme e desenvolve transtornos, como você bem disse, né? Sem dúvida, Tabata. E ouvindo você, me veio uma outra questão importante de se distinguir, que nós temos diferentes tipos de solidão. Claro que isso não é uma nomenclatura oficial na literatura, mas nós temos, pensando no gestor corporativo, né? Ele tem a solidão, né, essa barreira física, porque ele está isolado em casa, então ele já está desprovido da companhia dos seus colegas de trabalho, da sua equipe, por exemplo, do seu time.
Porém, existe uma outra solidão, que é a solidão do gestor, a falta de um par, por exemplo. Então, isso a gente vê em cargos de liderança. Então, existe uma solidão no sentido de não ter com quem compartilhar as questões que são específicas daquele cargo, daquela função. Então, no caso de um gestor, no caso de um líder, se ele está no topo deste grupo, ele coordena um grupo, ele não tem com quem trocar essa experiência. Então, a liderança é uma posição, por exemplo, que por si só já tem uma característica de solidão. Então, quando você pega um gestor que está nesse quadro que você nos apresenta, ele tem dois tipos de solidão. Então, ele tem a solidão de estar fora do contexto ali físico do trabalho e também tem essa solidão no sentido de não ter com quem compartilhar as experiências, né, tanto as alegrias quanto as mazelas de estar num cargo de liderança. Na sua análise, tem como a gente mudar esse cenário? Acredito que é possível, sim, né? Pensando que uma pessoa que esteja sofrendo, né, se sentindo sozinha, que procure ajuda, tem canais gratuitos que, inclusive, oferecem uma escuta, que oferecem um acolhimento, o desenvolver atividades sociais. Então, por exemplo, ao invés da pessoa fazer uma atividade física sozinha, em casa, por exemplo, a procurar fazer num parque, procurar conhecer pessoas, atividades sociais e também, claro, uma ajuda profissional se o sofrimento psíquico estiver numa proporção de descontrole, né? Mas sim, acredito que daqui para frente a gente ainda está reconstruindo, né, os laços sociais, os vínculos sociais. Então, nós vemos já algumas medidas em escolas para as crianças, né, até na parte mesmo do atendimento aos idosos, muitos convênios médicos, muitos grupos estão oferecendo atividades que possam ser feitas em grupo. Então, acredito, principalmente depois desse relatório do OMS e de muitas medidas públicas, não só no Brasil, como no exterior também, que nós temos os ministérios da solidão em alguns países, inclusive, agora estamos olhando, né, com mais atenção a isso. Então, acredito que haverá, sim, medidas, né, seja na parte corporativa ou até mesmo numa psicoeducação para se falar mais sobre o assunto. A gente está falando de saúde pública, né? E eu ia te perguntar exatamente isso, como que as políticas públicas, elas podem trazer esse olhar, essa conscientização para a população, talvez movimentar mais, estimular mais as pessoas a irem a eventos culturais, encontros, eventos até mesmo criados pelas prefeituras. Isso pode também movimentar e fazer as pessoas saírem mais de casa? Pode sim, sem dúvida. São medidas como essas, sejam festivas, sejam de outras ordens, pode sim colaborar para que haja, né, esse desejo, essa vontade de sair de casa, por exemplo, né, e poder sair desse quadro de solidão. Mas também tem um fator, se você me permite, Tabata, quer falar, principalmente no aspecto, acho que familiar, no aspecto empresarial, como a gente estava falando, porque além das medidas públicas, nós também precisamos ter medidas nesse caminho intermediário, né? Então, muitas vezes a gente vê um adolescente isolado e fala, ele é assim mesmo. Ou a gente vê um idoso e fala, ele é rabugento, ele quer ficar sozinho. Não necessariamente é uma verdade. Então, acho que também nós, indivíduos, prestarmos atenção e também, claro, né, essas fatias intermediárias, tanto na parte corporativa quanto na parte escolar, enfim, todas as áreas envolvidas e principalmente na família. Acho que no meu trabalho eu vejo muito essa questão da ordem familiar, quando vem um quadro depressivo, um quadro de outra ordem psicopatológica, muitas vezes a família é pega de surpresa, porque a gente, nesse mundo corrido, nesse mundo agitado, às vezes a gente não dá atenção, né, para as necessidades de quem está do nosso lado, né, e às vezes a gente acaba passando por cima. Com certeza. Tássia, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Foi um prazer te ouvir, falar com você e trazer esse tema, né, que é a realidade. E se a gente não
fizer o que você bem disse aqui, se também as autoridades públicas não prestarem atenção, mais na frente a gente vai pagar o preço, né? A gente está falando de saúde mental e é importantíssimo que todos estejam atentos a ela. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até. Nós acabamos de falar com a psicanalista Tássia Borges. E o Entrevista Especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube. Eu sempre falo, né? É Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.